Vamos fazer uma entrevista com o professor César, que é professor de Física. Professor César, nós vamos falar hoje sobre os TICs, que são os recursos tecnológicos utilizados na escola. Antes, a gente gostaria de saber a sua graduação, professor. Boa tarde, meu nome é Joelson César. A minha graduação é em Matemática, licenciatura plena em Matemática, com especialização também em Ensino de Matemática. E atualmente eu estou cursando o 5º período no Instituto Federal de Pernambuco, licenciatura em Física. Mas já estou lecionando Física no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Muito bem, professor. Professor, nós vamos fazer algumas perguntas e aí o professor pode ficar à vontade para se expressar. Okay. Primeira pergunta é: quais são os recursos tecnológicos que possuem a escola? Nós temos data show, projetores, caixas de som, alto-falante, temos laboratório de informática, tem um laboratório de física onde a gente utiliza os kits de robótica para trabalhar a questão de robótica com os alunos. Temos a lousa interativa, temos internet que não funciona muito bem, mas em algumas áreas da escola a gente ainda consegue utilizar, dentre alguns outros recursos também. Tá certo. E como que o professor tem utilizado os recursos tecnológicos da informação e da comunicação no ensino dos alunos? O que a gente mais utiliza aqui, sem dúvida, é o data show, né? A gente utiliza slides, alguns a gente já pega pronto porque são disponibilizados no site do Governo do Estado, que é o do professor autor, outros que a gente faz a criação mesmo. E também, no meu caso, como professor de Física, eu trabalho com um projeto de robótica, preparando os meninos para a OBR, que são as Olimpíadas Brasileiras de Robótica. E esses são os dois recursos que eu mais utilizo aqui. Então, a questão dos Lego, né, de robótica, que é o kit que a gente utiliza Lego, tem como trabalhar grandezas físicas e até outras situações, como, por exemplo, cálculo de velocidade, de distância, de aceleração, de força como tração, por exemplo, e diversas outras situações que a gente consegue trabalhar com os kits Lego. E também tem a questão do uso do raciocínio, de desenvolver estratégias para montar o robô, para programar o robô. Essa parte é muito interessante. Mas também tem seus prós e contras. A dificuldade que nós temos é a quantidade de alunos para levar para o laboratório e trabalhar com kit Lego. Por exemplo, eu tenho turmas com 45 alunos e eu não tenho condições de levar 45 alunos para um laboratório para montar robô. Aí eu tenho que selecioná-los numa equipe pequena para poder trabalhar com os melhores. Infelizmente funciona dessa forma, porque nós não temos nem espaço nem kits disponíveis para trabalhar com todo mundo. Professora Vera Lúcia, professora de português, e nós vamos fazer algumas perguntas para a professora Vera sobre a utilização dos recursos tecnológicos na escola. E quais são os recursos que a professora mais utiliza na sala de aula? O aparelho de som e o data show. O data show, né? Professora, como que tem utilizado esses recursos tecnológicos no ensino dos alunos e até que ponto considera produtiva a utilização deles no aprendizado dos alunos? É muito produtivo, porque a aula tem um outro aspecto. Deixa de ser quadro e o lápis de quadro passa a ter uma dinâmica maior na aula. E enriquece muito a aula, porque a partir dos vídeos que a gente apresenta, depois a gente só faz uma explanação maior. Mas o vídeo já ajuda muito. Aulas do professor autor da TV Escola. E enriquece muito a aula. Qual a sua formação, professora Cida? Eu sou doutora em Ciências da Educação. Como tem utilizado esses recursos da informação e da comunicação no ensino e aprendizagem dos alunos? Bem, o que normalmente a gente utiliza é o computador ligado ao retroprojetor, porque nós não dispomos de internet. Então a gente prepara a aula, produz a aula, e essa aula, o retroprojetor, ele serve como um instrumento onde a gente vai estar expondo os conteúdos para facilitar e para poder estar dando um acompanhamento mais sistemático e fazendo uma ilustração
de melhor qualidade para o aluno, que quando a gente mostra as imagens, quando a gente realiza alguma atividade e essa atividade ela é exposta na lousa, então ele se apropria desse conhecimento muito mais facilmente, que ali nós podemos estar falando e mostrando as imagens daquilo que a gente fala, mas é só. Qual seria o modelo de TICs, de tecnologias da informação e da comunicação, que realmente contribuiria para o aprendizado dos alunos? Na minha opinião, aquela tecnologia que viesse ligada à internet. Porque a internet é o meio que vai nos dar um conhecimento mais rápido, mais preciso, né? A todo momento a gente pode ter a informação que a gente quiser. Então, para mim, qualquer que seja a tecnologia utilizada hoje na sala de aula, ela é muito válida, inclusive nós, né? A tecnologia analógica. Porém, quando se fala da tecnologia digital, eu acho que ela precisa estar interligada à internet para que ela seja melhor aproveitada. O professor Silvio, que é professor da língua inglesa, o professor gosta de utilizar algum equipamento e se utiliza. Até que ponto que o professor considera útil ou vantajoso no aprendizado dos alunos? Olha, eu tenho certeza que a tecnologia, ela sempre ela vem com o intuito de ajudar, né? É importantíssima a tecnologia. Só que eu tenho uma certa dificuldade, porque os alunos, apesar de eles usarem a tecnologia, nós, quando a usamos, eles não dão aquele valor, muitas vezes a gente espera, né? Eu uso sempre que posso, né? Mas hoje eu estou um tanto desmotivado. Eu tenho uma postura mais antiga de trabalhar, quando eu costumo, na verdade, construir as estruturas no quadro. Então, todo assunto que eu vou trabalhar, eu trabalho construindo, sempre expondo o material no quadro, né? E saio mostrando para ele na lousa. Ele já tem uma atividade em mãos, com o assunto e com exercícios, e aí eu exponho no quadro todo o material, né? Como inclusive a gente pode ver aqui na lousa, esse material a gente constrói, né? E explica desde a parte de português, como também a parte de inglês. Então é dessa maneira que eu trabalho, geralmente, aonde eu chego com a língua inglesa. Agora o professor Ubiratã, que ele é intérprete de língua de sinais na Escola Senador Vitorino Freire. Como tem utilizado esses recursos tecnológicos da informação e comunicação no ensino? O que é mais utilizado em sala de aula são os data shows. Eles realmente, e também a caixa de som com alto-falante. Isso para ajudar o professor ele poder expandir mais um pouco a força da voz, e o data show para poder fazer apresentações usando imagem. Isso é muito importante e é muito bom, tanto para os alunos, de uma forma geral, quanto para os alunos surdos, que eles são muito visuais, então eles precisam muito de imagens, figuras. Também os alunos intelectuais, os que têm dificuldade de aprendizagem. Então, o recurso tecnológico no campo da imagem, da utilização de data show, ele é muito importante. E também a internet, né, para a gente poder ter acesso às informações de forma mais rápida também. Até que ponto você considera produtiva a utilização dos TICs no processo de aprendizado dos alunos? Bom, o aluno, quando ele fica informatizado, ele fica modernizado também e ele tem uma facilidade maior de aprender. Ao invés dele ficar só aguardando que o professor traga a informação para ele, ele também pode ir atrás da informação. Então aí forma um cidadão crítico, porque ele também vai ter informação obtida de outros meios, através de recursos tecnológicos, como por exemplo a internet, os computadores, e aí ele pode questionar também o que ele está sendo aprendido, e isso vai servir na construção do aprendizado do aluno.